Você já parou para pensar por que grandes potências caem de forma tão repentina? O que leva nações que dominaram o mundo por séculos, influenciaram culturas e definiram o curso da história a desmoronarem diante dos nossos olhos? Será que é apenas o curso natural dos acontecimentos? Ou existe um plano maior, revelado nas Escrituras, que determina o surgimento e a queda dessas potências globais? E mais, os eventos que estamos testemunhando hoje podem ser sinais claros de que o fim está se aproximando? Será que a ascensão e o declínio das nações modernas estão se alinhando com as profecias bíblicas? Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás do declínio das nações nas profecias bíblicas, revelar como esse movimento estratégico está escrito nas páginas da Palavra de Deus. Se você deseja entender como o destino das grandes potências está entrelaçado com os planos de Deus para o fim dos tempos, então você está no lugar certo. Prepare-se para descobrir as respostas que muitos ignoram e que podem mudar a forma como você enxerga os acontecimentos globais. E se, nesse momento, você sente desejo de crescer ainda mais na fé, de aprofundar sua comunhão com Deus e se tornar alguém mais preparado para entender os tempos proféticos que estamos vivendo, então presta muita atenção no que vou te dizer agora. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus e compreender mais profundamente as profecias reveladas, eu tenho uma indicação que vai transformar sua jornada espiritual. Clique agora no link que está na descrição e descubra como mergulhar nas verdades insondáveis da palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. A Bíblia nos revela de maneira clara e impactante um padrão no surgimento e declínio das grandes potências ao longo da história. No livro de Daniel, capítulos 2 e 7, temos a descrição de visões proféticas em que grandes impérios são simbolizados por estátuas imponentes e criaturas poderosas, representando o poderio de cada era. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma não apenas foram profetizadas com precisão, mas também tiveram seu destino selados conforme a palavra de Deus havia anunciado. A Babilônia, em seu esplendor, era considerada indestrutível. Seus muros altos e fortificados, suas riquezas e seu poder militar a tornavam um verdadeiro símbolo de invencibilidade. No entanto, as Escrituras já haviam antecipado seu fim. No capítulo 5 de Daniel, encontramos o relato impressionante da queda de Babilônia em uma única noite, enquanto o rei Belsazar celebrava em meio ao luxo e à arrogância, ignorando os avisos divinos. O império foi tomado pela Medo-Pérsia de maneira rápida e estratégica, exatamente como predito pelos profetas. Em seguida, a Medo-Pérsia, que dominou vastos territórios, também não resistiu ao avanço de Alexandre o Grande. A Grécia emergiu como uma potência imbatível, conquistando nações em velocidade impressionante. Mas, assim como havia sido profetizado, o Império Grego se fragmentou após a morte de Alexandre, dividindo-se entre seus generais, perdendo o controle unificado. Mais uma vez, a profecia se cumpria diante dos olhos do mundo. O Império Romano veio em seguida, impondo seu domínio sobre a maior parte do mundo conhecido. Roma era a personificação do poder militar e da influência cultural. Suas estradas conectavam cidades distantes, seu exército era imbatível e suas leis eram a base para muitos dos governos modernos. No entanto, mesmo a grandiosa Roma não escapou ao cumprimento profético. A decadência moral, o esgotamento econômico e a corrupção política levaram à sua fragmentação. Aquilo que parecia inabalável ruiu exatamente como Daniel havia previsto. Agora, surge uma questão fundamental. Será que esse padrão se repete nos dias de hoje? Se as Escrituras foram tão precisas ao descrever o destino das potências antigas, será que também nos revelam o que está por vir? A resposta é sim. A Bíblia nos aponta que os ciclos de ascensão e queda das nações continuam, mesmo em tempos modernos. Atualmente, potências como Estados Unidos, China, Rússia e a União Europeia dominam o cenário global. Seus poderes econômicos e militares moldam políticas, influenciam mercados e determinam o rumo de muitos países. No entanto, assim como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, essas nações demonstram sinais evidentes de declínio. Crises financeiras, conflitos internos, divisões políticas e o aumento de tensões internacionais têm abalado as estruturas que antes pareciam indestrutíveis.
A profecia de Ezequiel 38 descreve uma aliança de nações no final dos tempos, um cenário que muitos estudiosos interpretam como um prenúncio para a guerra de Gog e Magog. O texto aponta para um grande conflito global, que envolverá potências modernas em uma coalizão que desafiará a paz mundial. Os eventos que observamos hoje parecem se alinhar com essas descrições. Tensões entre Estados Unidos e China, conflitos armados envolvendo a Rússia, disputas econômicas entre as potências da União Europeia. Tudo isso pode ser o cumprimento gradual do cenário profético traçado há milhares de anos. Em meio a todos esses acontecimentos, existe um ponto fixo que jamais pode ser ignorado: Israel. Ao longo da história, Israel esteve no centro dos grandes eventos proféticos. A restauração do Estado de Israel em 1948 não foi um simples acontecimento político. Foi o cumprimento de uma profecia que atravessou séculos. Profetas como Isaías e Ezequiel já haviam declarado que o povo judeu retornaria à sua terra, e isso aconteceu diante dos olhos do mundo. Desde então, Israel se tornou um verdadeiro relógio profético. Conflitos territoriais, disputas diplomáticas, alianças estratégicas marcam sua trajetória até os dias atuais. Em meio ao cenário global, Israel permanece um ponto de tensão e, ao mesmo tempo, um marco da profecia. A Bíblia nos ensina que os eventos envolvendo essa pequena nação são sinais claros do cumprimento dos planos divinos. À medida que observamos o declínio de potências globais e a centralidade de Israel no cenário mundial, surge um ponto crucial das Escrituras: o governo global. Apocalipse 13 descreve um governo único, liderado por um poder centralizado que dominará as nações. Esse governo será marcado por controle tecnológico, vigilância em massa e a marca da besta, um símbolo de submissão e controle global. O que antes parecia impossível, hoje é realidade. A tecnologia avançou a um ponto em que a vigilância em massa é algo palpável. Sistemas de reconhecimento facial, bancos de dados globais e o uso de inteligência artificial para monitoramento de populações inteiras já são uma realidade. As profecias bíblicas indicam que o controle sobre economias, informações e decisões individuais será centralizado, preparando o caminho para esse governo mundial. Diante de tudo isso, a pergunta inevitável surge: como nós, como cristãos, devemos nos preparar para esses eventos? A palavra de Deus nos orienta a estarmos vigilantes em constante oração. Jesus nos alertou sobre os sinais dos últimos tempos e nos instruiu a permanecermos firmes, mesmo diante das tribulações. O declínio das grandes potências é um aviso profético claro que não pode ser ignorado. A preparação espiritual é essencial. Precisamos buscar discernimento nas Escrituras, entender os sinais dos tempos e nos fortalecer em oração. O conhecimento sobre as profecias nos permite não apenas compreender o que está acontecendo, mas também estar preparados para os desafios que virão. Nada disso é por acaso. O declínio das nações, as tensões internacionais e a centralidade de Israel são sinais claros, proféticos alinhados com a palavra de Deus. Não seja surpreendido pelos acontecimentos, esteja preparado. Clique no link na descrição para mergulhar ainda mais no estudo das profecias bíblicas. Não perca essa oportunidade de entender o que Deus tem revelado para os últimos dias.